A graça e a paz, irmãos. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estar na casa do Senhor e junto com os irmãos rendermos graças ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Deus. Um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso, que cuida de nós e nos concede esse privilégio de estarmos na sua casa, para ouvirmos a sua voz. Por favor, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos 9 em diante. Nós leremos do versículo 9 até o versículo 20. Talvez alguns estivessem esperando que eu fosse pedir para vocês abrirem no livro de Marcos, mas hoje nós vamos fazer uma exposição no livro, na carta aos Hebreus, tá certo? Capítulo 6, versículo 9 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, mantenha depois a sua Bíblia aberta, nós estaremos olhando para ela. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra bendita, palavra santa, dirigida a nós nessa noite, com o intuito de nos melhorar como servos Teus. É diante da Tua santa palavra, Senhor, que nós nos colocamos agora e pedimos que o Senhor abra os nossos entendimentos e ajude-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz e guardarmos a Tua palavra em nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, pelos méritos de Cristo, que Tu nos conceda a graça de podermos colocar o que aprendermos do Senhor em exercício para o louvor do Teu próprio nome, ó Pai. Acima de tudo, ó Deus, concede-nos, por meio de Cristo Jesus, sermos verdadeiras testemunhas, pessoas que anunciam a verdade do Teu santo Evangelho por meio da Tua graça. Nós te pedimos que Tu nos abençoes nessa noite e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estatísticas provam que cada dia que passa,
os homens, me refiro à humanidade, têm sentido mais dificuldade de honrar com as promessas que fazem. Já estatisticamente é provado que poucas pessoas hoje têm crédito naquilo que diz, porque a palavra do homem hoje é extremamente duvidosa. Isso pode ser visto em diversas áreas da vida do ser humano. Nós vemos que promessas feitas, por exemplo, no casamento, quando o marido e a esposa juram amar, respeitar e ser fiel até que a morte os separe, não dura tanto tempo quanto nós esperamos que deveria durar. Pesquisas mostram que pelo menos 41% das pessoas que fizeram esse voto de fidelidade, ou esse voto de cumprir a promessa de ser fiel, de amar e de respeitar, traem seus cônjuges apenas por questões emocionais. Vejam como a promessa de uma pessoa vai por água abaixo simplesmente porque emocionalmente ela não está bem, e ela estava num dia não muito legal, ou ele não estava num dia muito legal, estava diante de alguém que olhou e acabou seguindo por caminhos que não deveria seguir. 41% dos pesquisados disseram que questões emocionais interferiram no seu compromisso de honrar a sua palavra de fidelidade. O que é interessante é que não só esse número, mas 35%, numa pesquisa feita pela revista Época, disseram que não conseguiram ser fiéis aos seus votos, aos seus cônjuges, porque ao irem realizar viagens profissionais de negócios, declararam que pela solidão precisavam de um alento de outra pessoa e cederam. Simples assim. Vejam como o ser humano é fraco e é descredibilizado naquilo que ele fala e naquilo que ele diz. É óbvio que nós estamos tratando aqui de um problema grave, fidelidade conjugal, mas não é só nos relacionamentos conjugais que a promessa, a palavra dada tem caído por terra. Além do âmbito conjugal, nós fazemos isso todos os dias com os nossos filhos. Percebam, várias vezes nós dizemos: meu filho, não mexa aí, porque se você mexer, você vai levar uma palmada. Aí ele mexe e você não dá a palmada nele. Bom, você simplesmente não cumpriu a promessa que tinha dito que ia fazer para ele. O que é que ele vai interpretar com essa leitura? De que eu posso fazer o que eu quero, porque meu pai nunca vai cumprir com aquilo que diz. Sutilmente nós estamos incutindo na cabeça dos nossos filhos, na nossa própria sociedade, que a palavra pode ser questionada ou pode ser duvidosa. Não só com os nossos filhos, mas nós também fazemos isso no nosso trabalho. Quando nós estamos para chegar atrasados e dizemos: olha, eu chego aí em 5 minutos, mas você só chega depois de meia hora. Nós vivemos essa dificuldade de cumprir com as nossas promessas. Sem contar que no mercado financeiro, principalmente os cristãos, são pessoas que são incógnitas no que diz respeito a honrar com os pagamentos e com os compromissos que firmaram. É uma vergonha para nós dizer isso, mas eu lembro quando eu fui comprar uma máquina de lavar, e eu era seminarista na época, né? Eu não estava aqui ainda, eu era seminarista na época, e quando eu cheguei na hora de comprar a máquina de lavar, eu estava trabalhando na igreja da Lagoa do Araçá, aí o rapaz perguntou para mim: qual é a sua profissão? Eu disse: olha, eu sou administrador, mas eu estou auxiliando, né, uma igreja como seminarista. Ele: não, vamos colocar como administrador mesmo aqui, porque seminarista, pastor, não tem crédito em lugar nenhum. Infelizmente é essa a realidade que nós temos visto lá fora, onde nós deveríamos ter, ou a nossa palavra ser honrada, porque nós
carregamos honestidade, carregamos uma vida diferente. Não é bem assim. Isso gera em nós, irmãos, desesperança ou falta de esperança. Nós estamos expostos a uma depravação moral, a uma falta de caráter, onde os homens em perversão contra Deus não querem mais ser nem aquilo que Deus fez ele para ser, e a mulher da mesma maneira. Então estamos aí cheio de homens querendo ser mulher, e cheio de mulher querendo ser homem, papéis invertidos, porque os compromissos não são mais honrados, nem com você mesmo. Você não honra compromisso nem com você mesmo. Se você parar para observar, você diz: olha, a partir dessa semana eu começo aquela dieta, ou a partir dessa semana eu vou começar a me cuidar, eu vou me alimentar melhor, eu vou começar a fazer uma caminhada. Vira semana, vira outra semana, e você não cuida de você, você engana você mesmo com as suas promessas mentirosas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E ao lermos esse texto, queridos, nós vemos que o autor da carta aos Hebreus, ele traz para nós um desafio enorme. Primeiro, porque ele chama a nossa atenção, visto que agora nós pertencemos à salvação, nós pertencemos a Cristo, e ao pertencermos a Deus e a Cristo, não só há uma expectativa daqueles que estão no nosso meio, que haja um procedimento diferente, mas aqueles que nos conheceram outrora, também olham para nós, esperando que haja em nós alguma atitude de melhora na nossa maneira de viver. É isso que ele fala já logo no início do versículo 9 aqui. Além de mostrar para nós aqui, que Deus, diferente de nós, é um verdadeiro cumpridor das suas promessas, que Deus é alguém, é aquele que nós podemos de fato confiar, porque aquilo que Ele diz, Ele cumpre, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, pensando nesse contexto que eu acabei de apresentar para vocês, eu quero meditar nessa noite com os irmãos, o tema, as promessas que nos dão esperança. E por que, irmãos, as promessas de Deus, as de Deus, nos dão esperança? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que hoje, voltando àquilo que eu disse anteriormente, as promessas dos homens são duvidosas, mas as promessas de Deus, essas nós podemos confiar. Por isso que elas podem nos dar esperança. E olhando para os versículos de 9 a 12, nós temos a primeira informação aqui, que o escritor aos Hebreus nos dá, da razão pela qual as promessas de Deus nos dão esperança. Primeiro, porque elas são resultado de uma nova vida, dada pelo próprio Deus a nós, fazendo com que nós possamos entender essas promessas. Vejam, essa primeira parte do texto, que na verdade é uma continuidade daquilo que foi dito no texto anterior. Vejam que, se você observar o versículo 8, ele é uma terminação de um determinado assunto, mas nós estamos num grupo de assunto muito maior aqui, e nesse momento do versículo 9, há um paralelismo antitético aqui. Ele fala agora de maneira contrária àquilo que estava sendo dito no versículo 8. Se você der uma observada no versículo 8, ele está falando acerca de algo que produz espinhos, abrolhos, de que é rejeitado e que está perto da maldição e assim por diante. Ele está falando de algo contrário ao que está aqui no texto, porque quando ele começa o versículo 9, ele compara essa pessoa do versículo 8 com a que está no versículo 9. Ele diz: quanto a vós outros, diferente desses que estão no texto aqui do versículo 8,
Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Vejam que ele está tratando de maneira contrária àquilo que foi dito anteriormente. E essa preposição aqui, quanto ao mais, né, esse início da frase aqui, norteia um entendimento de que a vida de um servo de Deus é observada e vista pelo critério da perfeição. Ninguém olha para um servo de Cristo, ninguém olha para alguém que nasceu de novo com os mesmos olhares que olham para alguém que não conheceu o Evangelho. A primeira coisa que olha para uma pessoa que é crente, se ela fizer qualquer coisa que não mostra ou que não dá testemunho do cristianismo, é perguntar: mas não é crente? Mas ele não é de Jesus? Por que ele está fazendo isso? Percebam que as pessoas observam a gente, nós que servimos a Deus, de uma maneira diferenciada. Eles olham em nós pessoas, entre aspas, perfeitas, que não erram, que não cometem falhas, ou pelo menos a expectativa deles é que nós tenhamos uma postura de honestidade nas nossas palavras, nos nossos procedimentos. E vejam, irmãos, que isso faz diferença na nossa vida cristã. Nós somos vistos como aqueles que não perdem as esperanças. Nós somos vistos pelas pessoas como aquelas pessoas que são cuidadosas, que têm um tato, uma maneira diferente de tratar com as pessoas. Nós somos cuidadosos em herdar as promessas de Deus e transmitir essas promessas para as pessoas. Vejam que no versículo 10 o autor fala que Deus inclusive não é injusto, porque Ele não se esquece daquilo que nós praticamos. Veja que essa postura não é só observada pelos que estão de fora, mas o próprio Deus, ao olhar para nós, Ele nos trata, Ele dá uma visão para nós, de nós mesmos diferente, ao ponto dele dizer que Ele não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor que nós evidenciamos com o seu próprio nome. Então Deus exige de nós, depois que nós pertencemos a Ele, uma postura diferenciada. Aquilo que nós praticamos, o nosso serviço, está diante dos olhos de Deus, e Ele está vendo o nosso serviço cristão, não só para o Senhor, mas para os santos. Logo depois ele vai falar sobre imitar a fé daqueles que pela paciência herdam as promessas. Vejam que há uma sequência lógica naquilo que o autor está querendo tratar aqui. Ele mostra que nós fomos transformados por Cristo, e que agora nós não vivemos mais como vivíamos no passado, que nós éramos rejeitados ou malditos, mas agora nós somos amados, e nós somos persuadidos para vivermos melhores diante dessa tão presente salvação que agora inunda a nossa alma, e que Deus, ao ver essa vida diferente, Ele nos retribui de maneira, veja, justa. E o que é interessante é isso, porque Deus não precisa retribuir com nada para nós. E eu estou usando o termo justo em contraposição ao que ele diz aqui, porque Deus não é injusto. Deus não quer nada nosso de graça, embora as nossas obras de justiça para Deus são consideradas trapos de imundícia. Ele olha para nós, mas diz: eu não sou injusto. Ele fez, Ele recebe. Ele faz e eu retribuo, porque eu sou o Senhor que cumpro com as minhas promessas. Então vejam, há aqui uma sequência de verbos utilizados no presente, inclusive para mostrar para nós, para provar para nós, que tanto as promessas que nós recebemos de Deus, como tudo aquilo que nós fazemos, ela não está dentro de um aspecto futuro,
Deus não nos chamou para que no futuro nós tenhamos desejo de fazer alguma coisa, e Ele também não nos chamou para que no futuro Ele viesse a nos abençoar. Não, Ele não fez isso. Ele nos chamou para no presente já começar a fazer com que sejamos participantes das suas promessas, juntamente com todos aqueles que Ele chamou para essa tão grande salvação. Então, ao olharmos para o texto, nós percebemos isso. Há uma esperança no recebimento da herança, que não está para o futuro, mas que está no presente. E no versículo 12 ele adverte de maneira contundente para aqueles irmãos ali, não sejam negligentes. Vejam o que ele diz no versículo 12: para que não vos torneis indolentes. Outra versão, a Revista e Corrigida, usa outro termo para indolência. Ele chama esse termo mesmo que eu usei aqui, negligência. Para que vocês não se tornem indolentes ou negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ele termina essa primeira parte do texto advertindo a esses crentes pertencentes à salvação, a não serem negligentes com a vida de testemunho e de apropriação nas promessas de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa verdade, nós somos impactados por algo que parece ser bobagem, mas que é extremamente real nas nossas vidas. Vejam, irmãos, ninguém é transformado, ou ninguém muda de vida para continuar vivendo do mesmo jeito, não é? Ninguém sai de um emprego para ir para outro emprego sem expectativa de estar numa condição melhor. Ninguém investe na vida, na carreira, esperando continuar do mesmo jeito que estava anteriormente, não é? Vocês que gostam de assistir filmes, qual era a expectativa que o Capitão América tinha quando ele ia lá, quando ele chegou diante do martelo de Thor e puxou o martelo e pôde levantar aquele martelo? Para quem assiste, para quem assistiu, há uma mensagem por trás de dignidade, porque só as pessoas que fossem dignas poderiam pegar o martelo e levantar o martelo. Então, dentro dessa história, a gente percebe uma coisa boba, mas a vida da gente é exatamente assim. No que diz respeito ao Evangelho, nós não estamos puxando o martelo como está lá naquele filme, mas nós estamos carregando em nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é motivo para a dignidade, isso é motivo para nós sermos diferentes. Isso nos dá entendimento de que nós de fato somos pessoas que foram alcançadas pela salvação. E o nosso desafio nessa noite é observarmos que as coisas que são pertencentes à salvação transformam nossas vidas e mudam em nós o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, nossa maneira de falar. Por isso que as promessas de Deus nos dão esperança, porque ao dar a nós a salvação, Ele muda a nossa perspectiva de vida. Em segundo lugar, as promessas de Deus nos dão esperança, porque são juramentadas pelo próprio Deus. Veja aí o que diz os versículos 13 até o versículo 17. Se você observar bem aqui, o escritor vai mostrar a verdadeira razão pela qual nós devemos confiar nas promessas do Senhor. Ele nos dá a certeza de que elas serão cabalmente cumpridas. É por isso que ele está aqui nesse texto mostrando uma razão específica. Deus, quando deu a promessa para Abraão, conforme o nosso texto, Ele jurou por Ele mesmo. Veja o que é que ele diz:
Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por quem? Por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E o que é interessante é que ele explica a razão do juramento aqui. Veja no versículo 16, ele diz: pois os homens juram por aquilo que é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de quê? Toda contenda. Depois de jurado, o negócio está fechado, batido o martelo, selado, não existe como quebrar aquilo. E Deus jura por Ele mesmo, sabe por quê? Porque não só porque Ele não tinha ninguém acima dele, mas que ninguém podia fazer e cumprir aquele juramento a não ser Ele. Ele olha para Abraão e diz: um homem que já vem da condição caída, como ele vai cumprir isso? Olhe para Adão. Deus fez um pacto com Adão, fez um tratado de relacionamento com Adão, e Adão, criado perfeito, caiu em pecado, desobedeceu a Deus, quebrou o pacto com o Senhor. Agora, Deus mostra que o pacto teria que ser feito por Ele mesmo e jurado por Ele mesmo. Ele não jurou por qualquer pessoa, Ele jurou por aquele que é maior, por aquele que pode efetuar todas as coisas. Ele não só jurou, mas o texto diz que Ele deu a Abraão a obtenção da promessa. Rapaz, isso é fantástico, porque não há só um juramento realizado aqui, há uma promessa cumprida. Deus disse e cumpriu o juramento que Ele fez a Abraão. Irmãos, isso ensina alguma coisa para a gente? Isso nos mostra alguma coisa? Percebam a perfeição de Deus aqui. Tudo que Ele diz, tudo que Ele faz, tudo que Ele promete, Ele não volta atrás. Veja que olhamos para Deus e às vezes não o enxergamos como Deus, porque olhamos para Ele com incertezas. Mas a própria palavra desse Deus diz que nele não há sombra de mudança ou variação. O exemplo usado pelo autor aqui é de que um homem creu nessa promessa, e porque ele creu nessa promessa, ele viu Deus realizar coisas grandiosas. Talvez você esteja pensando: mas aonde foi, ou quando foi que Deus cumpriu a promessa de Abraão, visto que nós, como herdeiros, filhos de Abraão, ainda não herdamos a terra prometida? Aquilo que Deus tinha dito, Ele apenas fez com parte do povo, mas nós todos ainda não somos ainda possuidores dessa promessa. Bom, quando Ele disse que da semente de Abraão, Ele levantaria que salvaria todos dos seus pecados. Deus cumpriu uma promessa grandiosa quando Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, por causa de Jesus, o Filho de Deus. Ele só exigia uma coisa de Abraão, para que a gente não esqueça o que está nos versículos 9 até o versículo 12. O que é que Ele exigiu de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Só isso, viu, Abraão? Eu não vou pedir muita coisa para você não, só ande na minha presença e seja perfeito. Então percebam que não é só o olhar do mundo para nós, com o olhar de que nós precisamos ter uma vida diferenciada. O próprio Deus diz: ande na minha presença e seja perfeito.
Aí a gente para e diz: não, será possível? Deus, como é que o Senhor coloca diante de mim uma coisa que o Senhor sabe que eu nunca vou cumprir? Porque eu não sou perfeito. Eu tenho certeza que os irmãos aqui têm consciência de suas imperfeições, mas Ele não está dizendo para que nós olhemos apenas para nós, mas Ele está apontando aqui algo que é muito superior a nós mesmos. Ele está apontando para aquele que, estando em nós, nos faz perfeito, que é Cristo. Irmãos, nós, por causa de Cristo, temos um caminho para seguir, visto que antes nós andávamos desorientados nesse mundo, em rumo ao caos e ao desespero. Era isso que estava na nossa mente, ou pelo menos é isso que a sociedade atual mostra para nós. Mas Deus manda seu Filho para que um povo não ande confundido nem ludibriado, para que esse povo não caia nos encantos desse mundo, para que a vida desse povo seja uma vida de graça, porque Ele prometeu para esse povo que mesmo esse povo tendo aflição, esse povo deveria ter bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. Amados, nós podemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele é imutável. Nada e nem ninguém pode arrebatar ou tirar das nossas mãos aquilo que Deus nos deu, apenas Ele mesmo. Deus nessa noite, irmãos, está nos concedendo o privilégio de revermos as promessas que Ele fez para cada um de nós, nos lembrarmos daquilo que Ele disse para nós, daquilo que Ele prometeu, quando Ele nos convidou a crer nele e a confiar nele, a ponto de nós entendermos que agora os nossos caminhos não são os mesmos caminhos. Nós andamos nos caminhos daquele que tem os caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Agora nós temos a nossa vida renovada pela promessa do nosso Senhor. Ele está nos convidando nessa noite a crer de novo nas suas promessas. É difícil isso, irmãos? Eu sei que é. Eu sei que é. Você pode nesse momento estar se perguntando, ou talvez pensando: mas Deus, eu espero há tanto tempo, como eu posso ainda esperar tanto e não ver aquilo que eu tenho pedido ao Senhor ser realizado? O salmista nos ensina uma coisa interessante no que diz respeito a confiar nas promessas do Senhor. Ele diz que nós devemos esperar pacientemente. Esperei com paciência ou confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O único problema é que nós queremos que as promessas de Deus ocorram no nosso tempo, no nosso momento. Então Deus cumpre as suas promessas, porque foi Ele mesmo que jurou. E por fim, dos versículos 18 a 20, porque as suas promessas estão amparadas no seu próprio Filho Jesus Cristo. Nós podemos ter esperança nas promessas de Deus, porque elas foram garantidas e amparadas pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Essa parte do texto para mim é a parte mais interessante, porque ele mostra o objetivo do escritor nessa parte do texto, de informar para aqueles irmãos a razão pela qual eles não deviam perder a esperança. Eles deveriam continuar confiando na promessa do Senhor por uma razão. Primeiro, porque Deus não mente.
E Deus não nega refúgio para aquele que crê. Duas coisas importantíssimas quando nós olhamos para aquilo que Deus prometeu. Primeiro, Deus não mente. Segundo, Deus não nega refúgio para aquele que crê nas suas promessas. Percebam que ao dizer que Deus não mente, Ele está fazendo uma afirmação também. Ele está dizendo, porque Deus não mente, Ele é verdadeiro, e por Ele ser verdadeiro, Ele é fiel e cumpre com aquilo que prometeu. Da mesma forma, quando Ele diz que Deus não nega refúgio, é porque nele sempre, e quando eu digo sempre, é sempre, porque é isso que diz a palavra do nosso Deus, sempre nós encontramos refúgio. Não existe esse dia, essa noite tão terrível que nós venhamos passar na nossa vida, que ao buscarmos os pés do Senhor, não encontraremos nele o refúgio que nós precisamos. Quando nós buscamos a Deus, Ele não vira as costas para nós. Deus vira as costas para aqueles que são pecadores e que não foram alcançados por sua graça, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele mesmo, mas com aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue. Deus não nega ao seu Filho, assim como nós não negamos ao nosso, mesmo que ele tenha desobedecido, mesmo que ele tenha cometido algo errado. Ele não vira as costas para nós, como nós não viramos as costas para os nossos filhos. Nós damos uma palmada nele e dizemos, agora vamos fazer o que a gente tem que fazer. Não é isso que a gente faz? A gente chama ele e diz, você está errado, você fez tudo errado, mas eu vou te ajudar, porque eu sou teu pai, e eu não te abandono, eu não viro as costas para você. Então aqui, o escritor mostra para nós, que mediante duas coisas imutáveis, Deus não mente, Deus não nega refúgio, nós podemos recorrer a Ele, e lançar mão da esperança proposta, a qual é a âncora da nossa alma, que nos deixa firme, e nos faz penetrar além do véu, na presença do Santo dos Santos, do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. Irmãos, Ele é a nossa âncora, a firmeza, o nosso porto seguro, aquele que enfrentou toda a injustiça, todo o ódio do mundo. Ele sim, Ele encarou o abandono do próprio Pai, para nos apresentar limpos diante de Deus, para apresentar uma igreja sem mácula, sem mancha, sem pecado, diante do nosso Deus. E quando nós entramos no Santo dos Santos, nós entramos assim, né? Vitoriosos, sorridentes, porque o nosso corpo foi lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Louvado seja o seu nome. Cristo nos purificou, irmãos, nos lavou de nossas impurezas pelo seu próprio sangue. Com a sua graça, Ele nos transportou para além do véu e nos levou para a presença de Deus. E agora, segundo o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele agora não nos condena mais. Então o que é que Ele faz? Lá na sua presença em santidade, Ele confirma a sua promessa, dizendo, vinde benditos de meu Pai. É isso que nós podemos guardar no nosso coração, porque nele nós estamos refugiados na sua graça e na sua misericórdia. Por causa de Cristo, nós participamos da esperança de um dia conhecermos Abraão. Nós participamos da esperança de um dia conhecer os heróis da fé. Por causa de Cristo, nós sabemos que um dia veremos aqueles que derramaram também seu sangue, para que hoje essa palavra estivesse aqui à nossa disposição, para bebermos, aprendermos e sermos alimentados pela verdade.
por causa de Cristo, que eternamente nós desfrutaremos a vida, comeremos do fruto da árvore da vida, cearemos para sempre com Ele, gozaremos da eterna aliança com o nosso Deus. Cristo, e somente Cristo, a nossa garantia, o nosso passaporte para o paraíso. Porque foi isso que o autor disse, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, se tornando sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, diante dessas verdades apresentadas aqui no nosso texto, das promessas que nos dão esperança, porque elas são resultado da graça salvífica que o Senhor coloca em nós, e assim passamos a confiar nelas, porque elas foram juramentadas pelo próprio Deus, e porque elas estão garantidas e amparadas pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu quero fazer 3 desafios para vocês nessa noite. Eu estou corajoso hoje, quero desafiar vocês em 3 coisas, mas antes de desafiar eu quero fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: como nós temos olhado para Deus? Nós olhamos para Deus como aquele que é igual a mim, que é igual a você? Você olha para Deus como aquele que promete uma coisa e não cumpre? Você tem olhado para Deus, que diz que vai fazer determinada coisa, mas por causa da pressão das coisas que está ao redor, Ele não faz? Por causa das circunstâncias do meio, Ele não realiza aquilo que Ele disse que iria fazer? Ou porque Ele está muito ocupado e se esqueceu de fazer aquilo que Ele tinha prometido? É assim que você tem olhado para Deus? Porque por vezes nós caricaturamos Deus como um ser humano, achamos que Deus é esquecido, achamos que Deus não cumpre com as promessas, que Ele retrocede naquilo que Ele prometeu dar. Olhamos às vezes para Deus como um homem imperfeito. E eu quero, diante dessa pergunta agora, fazer um desafio. Se nós estivermos olhando para Deus ainda dessa forma, meu desafio para você é que você se arrependa e olhe para Deus como Deus. Olhe para Deus como aquele que não mente, como aquele que fala e cumpre, como aquele que sabe todas as coisas e não se esquece de absolutamente nada, ao ponto de Ele dar nome a todas as estrelas e conhecer cada uma delas pelo próprio nome. Ele conhece cada um de nós pelo nome, então Ele não esquece de nada que Ele prometeu. Primeiro desafio: olhe para Deus como Deus, não olhe para um Deus pequeno. Segunda pergunta: as promessas que Deus fez estão sendo cumpridas na sua vida? Você já se fez essa pergunta, meu querido? Eu sei que para responder essa pergunta, outra coisa precisa entrar em questão, né? Uma outra pergunta: você conhece as promessas de Deus? Porque para saber se as promessas de Deus têm sido cumpridas na nossa vida, nós precisamos primeiro conhecer essas promessas. E nós só conhecemos essas promessas quando nós lemos a sua palavra. Então, se você conhece as promessas de Deus, elas estão sendo cumpridas na sua vida? Se não, eu digo, se você ainda não conhece, ou se elas ainda não estão sendo cumpridas na sua vida, primeiro desafio dessa segunda etapa é: conheça primeiro as promessas de Deus. Segundo, creia que Ele cumprirá ela na sua vida. Lembre-se, meu querido, depois de conhecer as promessas de Deus,
você sempre vai precisar de Jesus Cristo. Porque conhecer as promessas de Deus não é suficiente para receber as promessas de Deus. Ele só atende àqueles a quem Ele entregou para o seu Filho Jesus. Então as promessas que Deus fez são para aqueles que estão nas mãos de Jesus Cristo. Então a primeira promessa que você tem que saber se está dentro dela, incluso nela, é: você está no meio daqueles que estão guardados pelo Senhor Jesus Cristo? Se sim, e eu espero que sim, tenha um relacionamento íntimo com Jesus. Esse é o meu terceiro desafio para você nessa noite. Tenha um relacionamento íntimo com Jesus, porque Ele é o meio de Deus agir bondosamente conosco, cumprindo as suas promessas. Guarde isso, irmãos. Olhe para Deus como Deus, conheça as suas promessas, creia que Ele as cumprirá em você, por meio de Jesus Cristo. Que nós olhemos para essas verdades e entendamos que a nossa palavra tem um peso diferente, porque nós pertencemos a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que cumpre as suas promessas. E se Ele cumpre e exige de nós uma vida de imitação à vida de seu Filho de Jesus, nós também precisamos cumprir aquilo que nós prometemos e vivermos uma vida que o agrada para a glória do seu próprio nome. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, derrame sobre nós da sua graça.